Boa noite a todos. Vocês viram ver um palestrante, sobrou eu, gente. Só tem eu. Aí tudo bem. Costumo dizer que nem sou palestrante, sou contador de causa, né? Alguém que tenta, de alguma maneira, trazer algumas reflexões a respeito da doutrina espírita, né? Alguém está na casa pela primeira vez? Vocês? Senhor? Alguém está ouvindo falar de doutrina espírita pela primeira vez? Ou já conhece alguma coisinha de doutrina? Já ouviu falar, né? Então tá bom, tá ótimo. O tema da nossa noite ou de hoje é obsessão. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos pensar um pouquinho juntos sobre algo muito natural que acontece com a gente no nosso dia a dia. Quando, principalmente os homens, né, dizem que são adeptos, torcedores de um determinado time de futebol, parece estranho, mas ele consegue amizade mais fácil com quem torce para o mesmo time, não é? Quando um de nós é um apreciador de bons vinhos, é estranho, mas acha boas companhias com pessoas que também gostam de apreciar bons vinhos. Não obstante, aquele que se compraz na bebedeira, na bebida, na drogatização, na sensualidade, em qualquer uma dessas outras, desses outros tipos de comportamento, também encontram companheiros que se comprazem, que nutrem o mesmo tipo de gosto, de comportamento. Todos aqui já devem ter ouvido falar do diz-me com quem andas, eu digo quem tu és. As nossas companhias, os nossos amigos, dizem muito sobre nós. Dito isso, nós vamos começar a falar sobre obsessão. Muitos companheiros espíritas, que se tornam espíritas, ou que buscam algum tipo de ajuda em um centro espírita, o fazem por acreditar que estão sofrendo sobre esse tipo de situação, a obsessão. Vulgarmente dito por aí, tem um encosto com a pessoa. Está obsidiado, tem um encosto, está perseguido e etc. Em várias religiões, né, a gente escuta esses dizeres. E quem seriam esses obsessores? Quem seriam? Por que nos perseguiriam? Será que nós também não somos obsessores? Quando pegamos um amigo ou um familiar e tolhemos nele a capacidade de escolher o que é melhor para ele? Buscamos agir de maneira que o nosso pensamento prevaleça sobre o do outro? A influenciá-lo? A tolhê-lo das próprias escolhas, como a gente já disse? Porque isso também é obsessão. Não permitir que o próximo tenha o livre-arbítrio, é uma espécie de obsessão. De encarnado para encarnado. Não é? Mas vamos começar a ver, do início, os elementos do homem, do que nós somos feitos. Né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz um estudo sobre isso, no Livro dos Médiuns também. E ele diz que nós somos formados de 3 partes essenciais, quando encarnados. Né? O nosso corpo físico, que é esse pelo qual nós nos relacionamos aqui, enquanto estamos acordados, enquanto estamos encarnados. O perispírito, que é um corpo semimaterial, é uma roupinha que o espírito usa enquanto ele está no planeta aqui para se comunicar, espírito com espírito. O corpo não fala diretamente com o espírito, nem o espírito diretamente com o corpo. Há um perispírito, é uma veste semimaterial, que permite essa ligação de duas coisas de natureza diferente. O espírito é uma natureza, a matéria é outra. Então isso não se conversa direto. Precisa de um intermediário. Precisa de uma roupinha que ajude a gente a se comunicar. E por último, o espírito, ser imortal, inteligência da criação. Carrega as experiências, evolução moral, certo? Dito isso, onde está a comunicação entre os 2 mundos, espiritual e material?
ela acontece exatamente através, ou por intermédio do perispírito. Nós temos aí cursos depois de princípios, né? Nós já fizemos aqui na casa, provavelmente nós faremos de novo, onde nós temos aulas específicas só sobre o perispírito. Para quem tiver curiosidade, é interessantíssimo estudar, né? Bom, a interação entre os dois mundos, né? Entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa imagem ela é bem característica, né? A gente sempre ouve dizer que nós temos um anjo bom que cuida de nós, um espírito bom a nos intuir, a nos proteger, e sempre tem aquele espírito mau, o espírito que busca nos derrubar, que busca nos fazer mal. É esse aqui que a gente precisa entender melhor. É esse que a gente precisa raciocinar sobre ele. E a proposta do dia de hoje. Vamos lá. Com base em Kardec, nós estamos constantemente influenciados e influenciamos o mundo espiritual. Nós somos influenciados e influenciamos o mundo espiritual. Quantos de nós aqui, a entrar em um ambiente, sente diferença naquele ambiente? Fala, nossa, que ambiente pesado. Ou, às vezes, entra em um ambiente e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Que sentimento bom que eu tenho aqui. Como eu me sinto bem. Ou percebe que o ambiente está ruim e chega uma pessoa que abrilhanta, que encanta, que muda aquele ambiente. É a qualidade dos nossos pensamentos modificando o que está ao nosso redor. O nosso pensamento modifica o ambiente espiritual ao nosso redor. E aqui nós temos, interessante Kardec dizer isso, que nós também influenciamos o outro lado. Nós influenciamos o mundo espiritual também, com as nossas decisões, com a maneira como nós entendemos a nossa própria vida. Porque vamos pensar o seguinte, se eu, assim como nós demos o exemplo, tenho más condutas que me aproximam pessoas que têm a má conduta também, se eu tenho as boas, se nós nos ocupamos, como estivemos aqui vários trabalhadores no sábado passado, fazendo a marmitinha para entregar para as pessoas em condição de vulnerabilidade. Quais são as companhias que nós temos? Quem são as pessoas que vão ter prazer de estar junto fazendo esse trabalho? Em ambos os mundos, aqui no mundo espiritual também. Então nós também influenciamos o mundo espiritual. Atração fluídica. Veja bem, os espíritos se aproximam de acordo com a sintonia vibratória. Vamos resumir isso para ficar fácil da gente entender? O que eu estou pensando? O que eu estou emitindo de pensamento para o cosmos? Para tudo à minha volta. O pensamento, ele é onda. Ele é onda. Estudos da mediunidade dizem que quando o pensamento é de maior elevação moral, a onda é maior. Ela alcança patamares maiores. Sabe a M e a FM? A M é baixinha e a FM alcança maiores. É a mesma coisa. Nosso pensamento é bom, é no bem, ele alcança a áreas maiores. Quando é um pensamento ruim, e ele encontra outros pensamentos, e ele se potencializa com aqueles pensamentos com os quais ele se relaciona. Então, se eu quero algo no bem, se outras pessoas que querem algo no bem estão ao meu redor, esse pensamento é potencializado. É melhor, é maior. Assim como se eu estiver fazendo algo no mal. A obsessão é um processo natural de influência, mas que pode se tornar prejudicial quando persiste e nociva, né? É isso? É. Veja bem, é natural. Absolutamente natural. A obsessão é uma... Kardec diz que os espíritos são uma potência da natureza. A obsessão também é natural. É absolutamente natural.
Eu posso a qualquer momento ser abordado por qualquer pessoa e falar para mim assim, por que você não faz isso, hein? Não posso? Encarnado? Eu não posso, às vezes, sem pedir um conselho, recebê-lo? E cabe a quem decidir o que fazer? A mim, não é? Eu vou olhar aquele conselho que eu recebo de alguém, vou levar ao crivo da razão e dizer, isso é salutar para mim ou não? Isso vai me causar bem ou vai me fazer mal? A obsessão é a mesma coisa. A mesma coisa. Quem são os obsessores? Espíritos. Quem são os espíritos? Somos nós. Somos nós desencarnados. É o que nós seremos, o que nós já fomos, e o que nós somos e o que seremos depois que o corpo físico desligar. Acabou a vida do corpo físico, nós voltamos a essa condição. Espíritos. Viraremos santos quando isso acontecer? Não. Viraremos demônios? Também não. Somos nós com os nossos gostos, com as nossas preferências, com o mesmo tipo de pensamento que você tem agora. E aí cabe aqui a pergunta, o que eu vou procurar nesse momento? Desencarnei, o que eu vou procurar? O que eu mais gosto. O que eu mais gosto? É trabalhar no bem? É inveja? É orgulho? É vaidade? O que eu dou mais valor? É o que eu vou procurar. Porque é natural. Eu estou liberto da carne, né? Estou em espírito, eu posso procurar aquilo que eu mais gosto. O poder, o papel dos espíritos benfeitores. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com essa influência negativa que nós recebemos, né? Nossa, mas o espírito que persegue, o espírito que isso, o espírito que aquilo. E os bons? A gente não pode esquecer disso. Nós temos equilíbrio nessa balança. Existem espíritos devotados, amigos nossos que nós não nos recordamos enquanto acordados, né? De quem sejam, parentes e mais parentes, porque hoje você tem uma mãe, mas quantas mães você já teve? Hoje você tem um filho, mas quantos filhos você já teve? Então nós temos diversos amigos espirituais, parentes, amados, que cuidam de nós. Não podemos esquecer disso. E lá no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta para São Luís, né? Qual a melhor maneira de eu me proteger dos maus espíritos? E aí São Luís diz, aproxima-se dos bons. E lembra que a gente falou de lei de atração, lei de pensamento? Como é que eu faço para me aproximar do bom? Sendo bom. Buscando ser bom. É a única maneira. A única maneira de eu me aproximar de alguém que torce para um time é se eu torcer para o mesmo time ali, né? Eu quero a amizade dele, eu quero estar próximo, eu tenho que ir para o mesmo lado, eu tenho que gostar da mesma coisa. Né? Tipos de obsessão. Aí nós vamos falar dos tipos que existem segundo o Livro dos Médiuns, tá? Obsessão simples. Nesse aqui o espírito influencia de maneira insistente, mas sem iludir o obsidiado. O que acontece aqui? É aquele amigo chato que gosta da mesma coisa que você, e aí você quer largar, você não quer jogar videogame, porque você quer crescer. Eu não vou mais jogar videogame. Mas aí você tem um amigo da mesma idade que você que fica assim, vamos jogar? Vamos jogar? Não, agora não. Mas vamos jogar só um pouquinho. Rapidinho, é uma partidinha só. Tá bom, vamos lá. Você vai e joga. E Chico, ele dizia que a tentação é um cachorro grande correndo atrás da gente. E a gente doido para ele pegar a gente. A gente torcendo para o cachorro pegar a gente. Então é assim que funciona. É aquele amigo que ele gosta daquele negócio. Ele vai te empurrar até conseguir que você faça aquilo. E isso, a única diferença é que o espírito não está encarnado. Você não está vendo ele, mas ele está aqui. Vamos rapidinho, vamos lá, vamos jogar uma partidinha. Vamos tomar uma cervejinha, uma só. Ah, pega o cigarro, que largar de fumar, larga de ser bobo, isso não faz mal, vamos fumar um cigarrinho. Tudo isso, gente, são influências que a gente sofre. E muitos aqui estão lembrando de gente encarnada, nós estamos falando de espírito, viu, gente? É espírito que nós estamos falando. Mas é verdade, é uma maneira insistente, porém, ele não está te iludindo. Ele não está contando uma mentira para você. Ele está simplesmente usando aquilo que você já tem uma tendência e está se aproveitando disso para conseguir que você fique nessa tendência.
que você continue nesse comportamento. A gente costuma brincar, às vezes, que o bêbado, ele nunca sofre um acidente de carro, né? O carro nenhum atropela. Porque os irmãozinhos vão do lado. Ó o carro, não pode quebrar o copo. Vejam bem, é assim que funciona. O espírito se aproxima por aquilo que ele gosta e que você também gosta. Mas ele não ilude. Ele está próximo da pessoa porque a pessoa permite. Porque a pessoa ainda tem aquele comportamento e permite que o espírito esteja próximo. Tudo bem? Até aqui? Próximo tipo de obsessão. Fascinação. Aqui há uma influência em que a vítima passa a aceitar as ideias do espírito como verdade absoluta, mesmo quando ilógicas ou prejudiciais. Aqui é um nível acima. Aqui é quando o espírito ele te convence de algo absurdo e você entra na dele. Isso não acontece no encarnado também? Às vezes o encarnado vem e fala e te ludibria e você... Vamos embora. Você compra a ideia dele. Absurda, mas você compra. Isso aqui é fascinação. Certo? A fascinação geralmente está ligada, isso é importante a gente fazer essa pincelada, geralmente está ligada ao nosso orgulho, a nossa prepotência. Você acha que sabe muito, ou você acha que a sua companhia espiritual é sempre maravilhosa. Você acha que tem um mentor espiritual maravilhoso que te direciona a vida. E esse mentor começa a te dar conselhos e você o escuta sem pestanejar. Sem pensar. Porque como eu sou espírita, ou como eu sou de qualquer religião, ou como eu sou culto, ou como eu sou isso, eu jamais seria enganado. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Você pode ser o maior enganado e não está sabendo. Então é importante a gente prestar atenção. Né? Por último, a subjugação. Influência intensa que pode levar a pessoa a perder temporariamente o controle sobre os seus atos e pensamentos, podendo se manifestar física ou moralmente. Aqui já é um nível muito mais alto. Né? Kardec exemplifica no Livro dos Médiuns de um companheiro que ele acompanhou, né? Que ele percebeu que estava num processo de subjugação em que ele se ajoelhava à frente de qualquer garota na rua e a pedia em casamento. Sem querer pedir. O espírito chegava a controlar nesse nível. Isso aqui é um pouco mais raro e geralmente está ligado a processos obsessivos com pessoas que têm alguma deficiência física também, cerebral. Né? É algo mais forte e que faz parte da justiça divina, tá, gente? A gente não pode esquecer isso. Né? Nós não podemos esquecer isso. Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Esses são os 3 tipos de obsessão. Né? Aqui nesse último, em algumas religiões, se fala da possessão. O que está, segundo o Livro dos Médiuns, segundo Kardec coloca, não é um termo apropriado, porque espírito nenhum pode se apossar do corpo do outro. Isso não existe. Né? Vocês podem ouvir falar de incorporação. Não existe. Tá? Todo fenômeno mediúnico acontece em nível de pensamento. O médium recebe o pensamento do espírito e o interpreta e fala. Ou recebe o pensamento do espírito, ou interpreta e escreve. Tudo bem? Na psicografia existe um tipo de mediunidade específico que é a mediunidade mecânica. Aí o espírito escreve. É interessante. Mas o médium está ali. O médium não entrega o corpo para o espírito. O médium serve de instrumento para o espírito. Tudo bem até aqui? Legal. Então, possessão não é o termo correto. A gente usa subjugação, que dá a ideia de fato de que eu, através da minha influência, coloco o outro abaixo de mim e ele vai fazer o que eu quero. Tudo bem? Por isso esse termo. Principais motivos da obsessão. Então vamos lá. Débitos espirituais do passado. Espíritos que querem vingança por erros cometidos em outras vidas. Quando nós lemos isso aqui, você fala, nossa, então eu cometi um débito no passado e o espírito vem cobrar. Que espírito ruim é esse? E o débito que eu tenho? E o que eu fiz? E o motivo pelo qual ele me persegue?
Já pensamos sobre isso? Será que esse irmãozinho que está nos perseguindo não tem razão de nos perseguir? Ele não tem um motivo plausível? Que talvez nós, vestindo o sapato, calçando os sapatos dele, também não faríamos? É importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Se o Mestre Jesus nos ensinou que demos a outra face, quando se bater em uma, a gente oferecer a outra, será que a gente está pensando assim? Ou será que a gente está querendo ter razão e colocar no outro toda a maldade do universo? Porque eu sou bom, eu não mereço. Eu não mereço um obsessor, eu não mereço ser perseguido, eu não mereço... Pô, peraí, vamos raciocinar. Se percebe-se um processo desse, você tem total participação. São duas pessoas, as duas têm problemas. Você tem os seus e o obsessor tem o dele. E há uma área de contato. Há uma área que pega os dois, que é uma mágoa, o ódio, etc. Mas que pode ser transformado. Pode ser transformado. Muito facilmente. Com a nossa mudança. Se eu me modifico, o meu obsessor vai olhar para mim e falar: ele não é mais aquele que cometeu aquilo no passado. Ele mudou. Ele cresceu, ele evoluiu. Está diferente. Ou se ele vem me cobrar de uma dívida do passado e me encontra no trabalho no bem, ele se envergonha. Como é que eu vou fazer mal se ele está fazendo bem? Quem aqui assistiu o filme do Divaldo? Que aquele espírito o perseguiu durante uma vida inteira. E no final ele recebe nas mãos dele a mãe do espírito, para que ele cuide. Como que o espírito vai fazer mal para ele agora? Você está fazendo bem para a mãe dele. Percebem? Então a consequência da obsessão, ela é pautada por mim. Sou eu que estou pautando como que eu quero sofrer os débitos do passado que eu tenho. Continuando. Sintonização vibratória. Pensamentos negativos. Isso acontece só lá na França. Aqui não. A gente só pensa bem, a gente só é feliz, né? A gente só vive bem. Sentimentos de ódio, vingança, tristeza profunda e vícios facilitam a conexão com espíritos inferiores. Lembra da historinha de aquilo que eu gosto é aquilo que eu tenho de companhia? Pois bem, se eu sou uma pessoa negativa, eu só vejo mal, eu só falo mal, eu só reclamo. Que tipo de espírito vai gostar de mim? O espírito que também pensa assim. Se eu odeio alguém, se eu penso em vingança, se eu tenho tristeza profunda, que é perigoso também. Eu sou uma pessoa triste, profundamente triste. Você precisa se tratar, gente. Né? Você precisa se tratar. Precisa de um acompanhamento médico? Precisa, vá. Faça terapia, faça todos os procedimentos médicos possíveis para que você melhore. Mas, moralmente, você precisa trabalhar também. Você precisa começar a olhar e falar assim: que dádiva a possibilidade de eu estar encarnado agora. Que dádiva. Deus é tão maravilhoso que eu erro, e toda vez Ele me dá uma vida nova. Eu começo a beber, careca, pelado, sem dente. Para começar uma vida nova, do zero. E quando eu nasci, eu não trouxe minhas culpas, eu não trouxe a sabedoria, a ciência do que eu fui, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, não. É zero. É um pai pegando um filho e falando assim: começa de novo. Sim, tá zero. É só você. É só você. Você vai ter um pai que vai te influenciar, uma mãe que vai te influenciar, um irmão, um parente, vai. Mas é você que decide. É só você. Não é uma dádiva estar aqui? Nós já vivemos isso várias vezes. E às vezes a gente reclama. Ah, porque está frio, ah, porque está calor, ah, porque eu sou pobre, ah, porque eu sou rico, ah, porque eu não tenho isso. Gente, a dádiva de estar vivo, de conviver com os outros e com as nossas próprias mazelas, é uma dádiva. É bálsamo, é bênção de Deus para nós. Então, como é que nós vamos ser negativo? Como é que nós vamos ser tristeza profunda se nós olharmos para baixo e vermos que existem espíritos, pessoas encarnadas em situações muito piores que as nossas? Muito piores.
Se nós, tem um texto de Chico, é maravilhoso, não é dele, né? Psicografado por ele, mas que ele narra, eu não vou lembrar todos, mas ele diz assim, se nós, ao ouvirmos uma ambulância passando, sentíssemos que lá dentro está um parente nosso, querido e amado, nós pensaríamos 2 vezes antes de reclamar de qualquer coisa. Porque nós estamos no conforto da nossa vida no dia a dia e esquecemos que tem parentes indo para cirurgias muito complexas agora, alguns à beira da desencarnação, outros sofrendo diversas, né, por conta de vícios e assim por diante. Então é importante a gente lembrar. Isso aqui pode destruir a gente, pode fazer com que espíritos se aproveitem da nossa tristeza. Quando, na verdade, nós deveríamos dar pulo de alegria todo dia, de acordar mais um dia. Provas e expiações. Aqui é interessante. Alguns processos obsessivos podem ser oportunidades para crescimento moral e resgate espiritual. Olha que legal. Eu não tenho um inimigo que vai me perseguir. Mas através do meu dia a dia, dos meus hábitos, dos meus costumes, eu dou abertura para que espíritos possam me influenciar. É uma prova para mim. É uma prova para entender se a minha essência, se a minha moralidade já evoluiu o suficiente para que eu resista. Não é legal? Deus se utilizando de nós, como espíritos, para nos ajudarmos. Para nos ajudarmos. Interessante, né? A gente pensar assim. E fascinação pelo mal. Aqui é aquele que ele gosta mesmo de fazer o mal. Aí não tem o que fazer. Né? Aí ele vai ter as companhias que também gostam de fazer o mal. Então tá tudo certo. O grupo tá coeso. Né? Como se prevenir dos processos obsessivos? Vigilância e oração. Jesus deixou isso muito claro para nós. Vigiai e orai. Não é? Manter o pensamento elevado e se conectar com os bons espíritos. Fácil, né, gente? Ah, como é fácil. Agora que a gente está aqui é fácil. Agora que a gente está no trânsito lá, alguém fecha, não é. A hora que o seu filho te dá uma resposta atravessada, não é. A hora que você quer fazer um negócio e dá errado no trabalho, não é. Aquele chefe geralmente é gente boa, né? É só gente boa que é chefe. A gente sofre. A gente é levado a pegar isso aqui, ó, pensamento elevado, mas que nada. Que nada. Né? Na última semana, a Nádia vai até dar risada, né? Eu fui jogar vôlei e um menino falou que eu era um velho e continuou a frase me xingando. Olha isso, gente. Eu na flor da idade? Mentira. Sou velho mesmo. Mas, imagina se eu entro no jogo. E não vou mentir para vocês, eu entrei, eu fiquei muito bravo. Depois a gente reflete, a gente ora, a gente pede a Deus, pede, né, espiritualidade que nos ajude, mas eu queria bater no menino, ele tem 16 anos. Quem não, né, viu? Quem não gostaria de dar um tapa na orelha do menino? Mas isso é aprendizado para nós. De olhar e falar, peraí, não é assim. Não é assim. A cena que me vem à mente é, quantos espíritos não poderiam estar do lado aqui? É isso aí, vai lá. Ele não pode fazer isso, ele é moleque, é isso. Não é? Quantos dos pensamentos que eu tive no momento de raiva são meus de verdade? E quantos não são? Então isso aqui, manter o pensamento elevado, não é fácil. Não é. Porque nós estamos vivos. Nós estamos num mundo que está uma loucura. Não é fácil. Mas se a gente esquecer completamente disso aqui, vai ser pior. Nós precisamos nos lembrar que a gente precisa elevar o pensamento e buscar uma conexão com bons espíritos. Não só através do pensamento, mas das boas ações. Buscar fazer o bem, para que esses espíritos se aproximem de nós, estejam do nosso lado. E, acima de tudo, para que a justiça divina nos proteja. Que é a justiça divina que vai proteger. Porque se não é justo nós sofrermos um ataque, uma perseguição que nós não buscamos, não merecemos, nós não vamos sofrê-lo.
Porque Deus é justo. Ele é justo. Assim como um débito do passado para o qual eu já pedi perdão e o meu irmão não me perdoou, ele pode tentar me perseguir, mas ele não vai conseguir. A justiça divina vai falar, não, está errado. Ele não te odeia mais, ele já mudou, ele já está em outra, você não vai poder perseguir ele. Porque é justo, certo? Deus é justo, não tem jeito. Reforma íntima, sem martírio, né? Sem martírio, que é o livro da... Como é que é o nome dela? Isso, Emmanuel Foucault lá, né? Maravilhoso livro, leiam, é muito bom. Reforma íntima sem martírio. Identificar e transformar fraquezas morais que possam servir de brechas para a obsessão. Conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta de Kardec: qual a maneira prática e eficaz de eu conseguir evolução moral? Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Antes de dormir, passe em revista o seu dia. O que eu fiz de bom, que eu quero continuar, o que eu fiz que não foi tão bom assim, que eu preciso melhorar. Todo dia. Eu, como gerente de projeto, a gente tem uma frase também no mundo corporativo, que é: o que você controla, o que você olha, você controla. Se você olha para isso, você vai controlar. Você vai se preocupar. Você vai se ver à beira de cometer o mesmo erro de ontem e falar: peraí, mas esse aqui eu já falei dele ontem à noite. Esse eu não vou fazer não, você vai fazer outro. A gente tem bastante, né? Nosso arcabouço de coisas que a gente faz errado tem um monte. Então você vai falar: não, isso aqui eu não vou fazer hoje não. Porque ontem eu já fiz isso, eu já me chamei a atenção ontem à noite. Numa boa, tá? É numa boa. Não é para se cobrar, não é para ter culpa, é para se conhecer. Para começar a avaliar o que eu estou fazendo. O que eu estou causando nas pessoas? O que as pessoas causam em mim? É se conhecer. Simples assim. Para que a gente possa entender onde estão nossas fraquezas. São nossas fraquezas aqui. Onde que eu estou errando mais? Aqui. Poxa, aqui, toda vez que eu erro aqui, é uma fraqueza que eu tenho. Se um irmãozinho que não gosta muito de mim quiser me atrapalhar, ele vai nessa fraqueza aqui. Ele vai começar a potencializar aquilo que eu... Gente, encarnados fazem isso, tá? Encarnados fazem isso. No mundo corporativo, a pessoa vê o que é a fraqueza do fulano. Ele vai lá até conseguir mandar o cara embora para ele pegar o lugar do outro. Não é assim? Encarnados. Desencarnados é a mesma coisa, com a diferença que a gente não está vendo eles. Eles têm vantagem ainda. Eu não estou vendo, mas ele está aqui, ó, do meu lado. Então é importante a gente pensar sobre isso. Lembrem-se sempre da imagenzinha, igual o desenho do Pica-Pau. Tem um diabinho aqui, mas tem um anjinho do outro lado, né? A gente também tem proteção, tem ajuda, né? Trabalho no bem. O exercício da caridade e do amor ao próximo fortalece nossa sintonia com espíritos superiores. Nós recebemos aqui, às vezes, recados. Poxa, que trabalho bom vocês estão fazendo. A gente está com vocês. Os espíritos nos acompanhando, trabalhando conosco, fazendo o bem. Eles se interessam pelo bem. Eles são obstinados pelo bem. Então eles vão nos ajudar. Sem dúvida. Então se a gente está lá no exercício da caridade, como eu disse antes, chega um inimigo nosso do passado, ele vem te cobrar algo quando você era um assassino. E agora você está dando a vida. Agora você está fazendo bem. Você está dando alimento para alguém, você está cuidando da psique de alguém, está ajudando alguém a descobrir que ele é um irmão nosso, um filho de Deus, que ele é um espírito, um ser maravilhoso. Pelo menos dos que nós conhecemos, o único dotado de inteligência. E aí o espírito vem e fala: ixi, eu quero fazer mal para ele, olha o que ele está fazendo. Está ajudando os outros? Está dando comida? Às vezes ele vem te fazer mal e fala: pô, mas também estou com fome. Ele está dando comida. Aí vem um irmãozinho desencarnado e fala: vem cá, vamos comer também. Olha que interessante. Nós que criamos as situações, gente. Nós que criamos as situações. Continuando. Evitar ambientes e condutas de baixa vibração, como vícios, isso aqui é difícil. Nossa Senhora. Fofocas, discussões fúteis e conteúdos negativos. Aqui o fofoca é o mais difícil que tem, tá? Quando a gente se livrar da fofoca, é espírito puro. Aí já pode subir para os mundos felizes. Mas, na verdade,
Evite ambientes de conduta de baixa vibração. Né? Se a gente está indo no boteco, se a gente está indo em ambientes, né, que a gente sabe que tem muita sensualidade, você pode ir, não tem problema. Né? O Chico, uma vez, ele foi num bar. Ele ia a um bar todo dia de manhã comprar pão. Chegava lá, os caras bêbados, jogados, bebendo 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, os caras já bebendo. E aí um espírita, da casa espírita, né, um frequentador, trabalhador da casa espírita, falou: ô Chico, você, um espírita do seu nível, no bar? Chico respondeu para ele: meu irmão, quando um espírita entra no bar, ele se torna lar. Olha que interessante. Nós podemos ir a qualquer ambiente, mas nós devemos sair dele como entramos. Ou deixar de nós o melhor lá. Fazer o bem em qualquer ambiente que nós estivermos. Agora, se nós entendemos que temos certas propensões, evita. Evita. Você gosta de muita farra? Evita o lugar que tem muita farra. Você gosta de bebida? Evita o lugar que tem muita bebida. É só evitar. Né? Para a gente tirar toda essa vibração, porque aí a gente entra na vibração do ambiente, aquele espírito que está esperando a gente baixar a guarda, olha agora. E é culpa de quem? Do espírito que nos persegue? É nossa. É nossa. Nós demos a possibilidade. Autoavaliação constante. Aqui nós já falamos, né? Observar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, o que eu gosto, o que eu faço, quais são os meus gostos, né? Orgulho e egoísmo são as grandes portas para a fascinação. A gente comentou um pouquinho disso, né? Então, o orgulho cega a pessoa para os seus próprios erros, tornando-a mais suscetível à fascinação. A pessoa acha que sabe tudo, acha que é bom no que faz, e aí pode realmente abrir brechas para a fascinação. O egoísmo faz com que a pessoa se feche para o auxílio espiritual. Isso aqui é interessante. Mantendo-se na sintonia dos espíritos inferiores. Sabe o que acontece? Aí eu venho aqui e falo assim: nossa, eu vou lá no centro. Eu vou lá porque estou acostumado toda segunda-feira, vou ouvir uma palestra, que hoje vocês ficaram só com o que sobrou, né? Não é palestra. E aí eu vou tomar a fluidoterapia, meu passe. Tomo o meu passe, aí eu saio ali fora pensando assim: mas isso não é nada não. Eu entro aqui e saio do mesmo jeito. Você se fecha porque você acha que é tão bom que você não precisa. Você acha que você está num nível espiritual tão bom que você fala: não precisa de tratamento, não precisa de nada disso. Não. Principalmente nós, os trabalhadores, quantas vezes precisamos? Opa, deixa eu parar, deixa eu fazer um tratamento. Porque eu sei que eu estou andando fora do lugar aqui um pouquinho, preciso voltar para o meu centro. A gente sabe disso. O perigo da fascinação, Kardec alerta para que a pessoa fascinada rejeita conselhos e não percebe que está sendo influenciada. Isso aqui no Livro dos Médiuns, a gente está estudando esse capítulo agora, ele fala sobre isso. Se você percebe que aquela pessoa que pode te dar um conselho bom, você sente repulsa dela, você evita, não quero falar com essa pessoa, porque inconscientemente você já está achando que ela vai te dar um conselho, ela vai botar o dedo na ferida, como a gente diz. Cuidado. Talvez seja isso mesmo. Isso é que você precisa agora. E você, por influência espiritual, está falando: não quero conversar com fulano, porque não tem paciência para ouvir sermão. E é o sermão que nos tira do nosso buraquinho e faz a gente florescer de novo. Importante isso. Qualidade de pensamento e sua influência espiritual. Aqui nós já falamos, né? Diz-me com quem tu andas e eu digo quem tu és. Nossos pensamentos determinam as companhias espirituais que atraímos. Vou contar rapidinho aqui, a gente já falou disso em uma outra ocasião. Lá na Gênese, falando sobre o pensamento na Gênese, um espírito conta para Kardec que, se nós imaginarmos aqui uma cena em que nós vamos assassinar uma pessoa, então você fala assim: eu vou pegar fulano e vou matar ele. Você não faz um plano na sua cabeça? Você faz um plano. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. O pensamento, você não vai fazer. Eu falo: não vou fazer isso. Não quero fazer.
Mas o pensamento que você teve, ele forma as imagens que espíritos, dependendo da situação, podem ver. Então você está pensando em fazer um negócio que o espírito está vendo. Nossa, então ele quer matar aquele... Ah, já achou um pontinho que ele pode se apegar. Então ele tem ódio daquela pessoa? Ah, então é agora. Agora que eu vou começar a buscar ocasiões de botar os dois frente a frente, de causar pensamentos cada vez piores nele. E assim vai. O encarnado também não faz isso? Faz. Se eu souber o que o outro pensa, não é mais fácil? De eu dirigir o outro? E o que nós estamos emitindo de pensamento? Então isso aqui, pensamento determina a companhia espiritual, gente. É isso. É isso. Aí vem o espírito para tentar fazer alguma coisa, ele chega perto de você está pensando em Jesus, você está pensando no trabalho que você vai fazer, você está pensando na marmitinha que você vai entregar. Opa! O que ele vai achar ali de brecha para ele atuar? Nenhuma. Em compensação, os espíritos bons falam, opa, ali tem um trabalhador querendo fazer o bem. Vamos ajudar? Vamos juntar força? Vamos ajudar ele? Né? Leitura de uma mensagem edificante. Ressalte a importância de cultivar os bons pensamentos. Aqui eu lembro sempre de um amigo nosso, lá de Minas, o seu Petrônio, que era um médium, né, um dos trabalhadores da União Espírita Mineira, que ele era assim, você está sentado na mesa com ele, e aí você começa a falar uma bobagem. Vamos falar mal de alguém, alguma coisa. Eu já volto. Ia num canto, lia uma passagem, voltava e comentava a passagem. Ele não entrava no papo. Ele não entrava no papo e ia atrás de uma mensagem edificante. Difícil a gente chegar nesse nível, hein, gente? Eu adoro uma fofoca. Meu Deus do céu, como a gente gosta de fofoca, de falar mal dos outros. É um negócio que precisa, Deus do céu, um negócio que precisa trabalhar. Mas não é bom? É bom. É o cachorro correndo atrás da gente. Então, assim, isso aqui é importante. Tá nervoso com o trabalho? Pega um livrinho, ó, Vigiar e Orar, pega um Fonte Viva, pega da coleção de Emmanuel, mensagens curtas, uma página, duas. Deixa do ladinho ali. Viu que tá ruim o negócio? Pega, senta, lê. É rapidinho. Muda o seu ambiente mental. Acabou, você já mudou, né? Como a leitura é edificante, preces e reflexões podem elevar o nosso padrão vibratório. Certinho? Todo mundo decorou, anotou, né? Essa é uma chamada oral na semana que vem. Auto-perdão e perdão, tá? Auto-perdão com ferramenta de obsessão. É para ter os dois. Ah, o perdão é o perdão, tá lá. Bom, o perdão liberta tanto quem perdoa como quem é perdoado, enfraquecendo laços obsessivos. Gente, vamos lá. Muitas das vezes, o espírito que quer nos influenciar, que quer nos prejudicar, é o espírito magoado conosco. Está triste conosco, ele está bravo, ele está nos odiando. O que Jesus nos ensinou? Amai aos vossos inimigos. Não é? Amai ao próximo. E o próximo não é só quem eu gosto, o próximo é todo mundo. Principalmente os nossos inimigos. Então, aquele espírito ou aquela pessoa encarnada que me odeia, ela é uma bênção para mim. Ela é a oportunidade de eu amar mais, de eu inverter o meu pensamento, inverter o meu sentimento por ela. Então, quando a gente fala, nossa, eu acho que eu estou sofrendo de uma obsessão, graças a Deus. É porque eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender que eu erro também. E eu estou dando a condição do obsessor fazer o que ele está fazendo. E acima de tudo, se eu me modificar, eu tenho grande chance de modificar aquele espírito que está me perseguindo. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Ele olhar e falar assim, poxa, eu estou fazendo mal para ele, mas está tudo bem. Ele está feliz. Ele está entendendo que eu fazendo mal para ele está bom. Ele não vai nem entender o que está acontecendo. Vai falar, ué, ele me perdoa sem lembrar do mal que eu fiz para ele?
Ele pede perdão a mim sem saber o que fez? E no final é isso, né? É nós pedirmos perdão para esses espíritos que, porventura, venham nos cobrar algo do passado. Porque lá no passado nós éramos outros. Então nós temos sim de amá-los, pedir perdão para eles e já de antemão perdoá-los por qualquer coisa. Porque eles só estão perdidos. Eles só não se modificaram ainda. Mas nós sim temos a condição de entender que precisamos nos modificar. O auto-perdão também é importante. Evitar a culpa excessiva, que pode se tornar um fator de sintonia com espíritos inferiores. Se você não se valoriza também, se você se culpa, se você se acha o pior ser humano, que tipo de companhia você vai ter, gente? Aquele que te quer mal vai falar, legal, é isso que eu queria que ele pensasse mesmo. E vai aumentar essa sua vontade de pensar que você é o pior ser humano. Não. Você é um espírito imortal, criado por Deus. Nossos irmãos, todos somos irmãos. Todos nós chegaremos à perfeição. Olha aqui. É absurdamente bom, gente. Nós só estamos aqui numa escola, passando um tempinho. Então a gente tem que entender isso. Auto-perdão. Se entenda, se conheça e se perdoa. Siga em diante. Exercícios práticos para trabalhar o perdão com a prece e a mudança de pensamento sobre o passado. Né? Então, existem exercícios práticos para isso. A gente olhar para o passado de uma maneira diferente. Pensa diferente, tenta achar o bom onde tem o ruim. Deus não faz assim? O mal que a gente acha que é mal, no fundo é bom para nós. Vamos pensar assim também. Aconteceu algo ruim? Vamos tentar interpretar de um jeito diferente. Vamos tentar interpretar como uma possibilidade, uma oportunidade de melhorar. Reflexão final. Parabéns por vocês me aguentarem tanto tempo. Não, tem mais reflexão. Vigilância. É a prática de se estar atento aos próprios pensamentos, sentimentos e ações. O espírito é constantemente influenciado por suas inclinações e a vigilância nos permite discernir o que é bom e o que é nocivo, impedindo que a mente se deixe dominar por pensamentos inferiores que podem atrair influências negativas de espíritos obsessores. Não olvidemos, não evitemos, né, a prece. Vigiai e orai. Não evitemos isso, gente. É importante a gente vigiar mesmo. Vigiar quem nós somos. O que nós gostamos, o que eu estou pensando. Será que esse pensamento é meu? E prece. Ô Jesus, me ajuda. Prece não precisa ser de meia hora, não. Não precisa ser 5 minutos, não. Palavras bonitas, não. Às vezes não precisa nem ser dita. É um pensamento. Oh, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Que pai dá pedra ao filho que pede pão? É só pedir. Reforma íntima, processo contínuo de autotransformação, no qual o indivíduo busca purificar-se, corrigir vício, defeito, desenvolver virtudes, como a paciência. Não se bate no menino de 16 anos, porque te chamou de velho, mais algumas coisas. Entenderam a paciência aqui? Prática, hein? Na forma prática. A humildade, a bondade e o amor. A reformar-se, a pessoa eleva a sua vibração e fortalece o seu campo energético, tornando-se menos suscetível a processos obsessivos, já que os espíritos obsessores se alimentam das energias densas e pesadas, né? Negativas. E o trabalho no bem. É a prática de realizar ações voltadas ao auxílio ao próximo, seja através da caridade, do perdão ou da compreensão. Esse esforço altruísta não só ajuda os outros, mas também promove um alinhamento com as forças positivas do universo. Então, um jeito de falar que os espíritos bons estão alinhados com o trabalho no bem, né? Afastando as energias de perturbação e promovendo equilíbrio e harmonia. 3 coisas, gente. Orar e vigiar, pensar na nossa reforma íntima, como podemos ser melhor, e trabalho no bem. Eu incluiria uma 4ª, mas aí é por minha conta. Ore pelo seu obsessor. Ore por todos os obsessores, para que eles recebam luz, para que eles entendam que esse tipo de atitude só atrasa para eles. Eles poderiam estar muito melhores. Eles podem estar melhores, depende deles. Depende deles querer.
Então eu incluiria mais essa. Ora por eles. Pede a Deus por eles, porque eles também vão entender. Uma hora eles vão entender. E eles vão começar a ir para o lado do bem. Para finalizar, peguei esse livrinho Vigiai e Orai no dia que eu preparei essa palestra para fazer em outro lugar, outro centro espírita. E no final de eu preparar, eu peguei esse livro, que eu já li várias páginas, e fui ler a primeira mensagem. Falei, vou ler a primeira, né? Mas era um acaso, gente. Não era porque deixa eu ler uma passagem aqui, na hora que eu terminei a palestra. E olha o que ele diz na primeira mensagem. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce nas horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo encontro.